conectar? Eu sei que não é fácil, né, Adriana? É todo um processo, né, que tem que todo ser processo. o tempo e tudo, né? Muito. A gente tem, existe fases, toda reabilitação tem fases, né? A gente não pula fases, não existe essa, né? Por isso que eu falei essa ideia de milagre, assim, né? Óbvio que a gente sempre conta um pouco com os milagrezinhos, né? E é verdade. A fé é muito importante, o acreditar, a perseverança. Mas, voltando a falar de emoções, para a gente entender o quanto a emoção, ela hoje é muito estudado, né? A neurociência estuda muito o que são as emoções e o que as emoções conseguem fazer com cada um de nós, né? Então, você poder cultivar emoções que são agradáveis, você poder se escutar em relação às suas emoções, é muito importante. Porque a emoção é uma força muito grande que a gente tem. Vocês vão ver, quando vocês estão animados, satisfeitos, ou estão vivendo uma experiência de alegria, como vocês têm mais energia para poder fazer um exercício físico, para poder fazer um exercício cognitivo, não é? Quando vocês se divertem, quando vocês riem de coisas bobas, ou quando vocês riem do próprio erro, o quanto vocês vão ter mais competência para lidar com aquela realidade. E isso é fato. Quando eu escrevi os 2 livros, né? Então, falando desse, eu trouxe até aqui para mostrar para vocês. Esse que é o A Cura do Cérebro, que já está na 3ª edição, olha que especial, né? Mas eu escrevi esse daqui, que era o que eu ia contar para vocês, esse que é o da frustração. Por quê? Porque aqui eu coloco algumas competências emocionais que eu descobri no meu processo de recuperação. Porque quando eu tive meu AVC, faz 20 anos, né? Na verdade 21 anos, porque foi em 2000. Na época, por incrível que pareça, era muito diferente o entendimento que se tinha de AVC. Pra vocês terem uma noção, eu saí do hospital depois de mais ou menos um mês, ninguém tinha me falado, dado o meu diagnóstico. Você teve um AVC, um acidente vascular, hemorrágico. Ninguém falava isso para mim. Falava que eu tinha um derrame. Uma pessoa que tem derrame. E a falta de nomes, a falta de nomear as coisas, deixa a gente com menos capacidade de lidar. Muitas vezes a gente até recebe uma nomenclatura errada, né? Às vezes falam, ela teve AVC isso, ou ela teve aquilo, mas o fato de dar um nome, né, é quase que uma identidade que você vai poder aí ver se de fato, se você teve mesmo AVC, ou se foi um outro acometimento, uma outra doença, mas o fato é que naquela época, então há 20 anos atrás, tinham muito menos informações. Então, falar sobre as emoções no processo de reabilitação, nossa, era coisa de gente maluca. Eu saí com uma prescrição do que eu tinha que fazer, então era fono, era fisioterapia, uma série de coisas, né? Neuropsicologia, e eu percebia que esses profissionais, pelo menos os que estiveram comigo naquela época, a maioria, uma minoria me ajudou bastante, mas a maioria, eu via que eles não tinham entendimento, primeiro, que eu era um ser único, e que eu não era um monte de pedaços. Não adiantava colocar o meu braço dentro de para voltar à sensibilidade. Existia uma técnica que eles usaram em mim, numa das clínicas que eu fui, que era colocar o braço na água quente, colocar o braço na água fria, para de repente voltar. Só que ninguém conectava o meu pensamento, a minha atenção, a minha ação motora. Então eu podia ficar falando com a minha mãe, que estava lá comigo, e aquele braço saía e entrar. Ou seja, pouco iria adiantar. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que nós somos um ser integral. Cada um de nós é único
nas suas possibilidades e nas suas dificuldades. E quando a gente for fazer um exercício, seja ele físico, seja ele cognitivo ou de qualquer outra natureza, é importante que você inteiro esteja ali. E inteiro, veja bem, inteiro é aquele seu inteiro. Tem pessoas que vão falar, nossa, mas eu não estou movimentando minhas pernas e meus braços, mas você ainda está inteiro, apesar de não estar no momento com o braço ou com a perna funcionando, né, como você gostaria. Então, acho que é importante isso, a gente se vê como um ser singular, a gente ter sempre a busca por essa integralidade e respeitar os nossos limites,